Bem, essa questão diz o seguinte: para estudar anatomia humana, é necessário conhecer os chamados planos anatômicos, pois eles são fundamentais para entender melhor o corpo humano e seus componentes. Assim, a localização e a situação dos diferentes órgãos do corpo serão facilitadas. Existem os planos que seccionam, que cortam, e outros que apenas delimitam, tangenciam o corpo. São planos de corte, planos de secção, exceto, ou seja, eu preciso encontrar aqui o que não é plano de corte. Letra A, plano sagital não é plano de corte? É plano de corte. Planos frontais são planos de corte? Sim, são planos de corte. Letra C, plano anterior é plano de corte? De maneira alguma. Plano anterior é plano de delimitação, é plano que tangencia. Tudo bem, pessoal? Então eu sei que a resposta correta é a letra C. Próxima questão. Não é um plano de delimitação do corpo. Agora eu preciso saber lembrar dos planos de delimitação. Os planos de delimitação, eles são anterior, posterior, aquilo que nós estudamos. Então, vamos lá. Letra A. Látero-lateral não é um plano de delimitação? Claro que é, porque eu sei que vai de um lado de um plano para o outro, de um lado do corpo para o outro. Então, é um plano de delimitação. Letra B. Antero-posterior também é um eixo, então é um plano de delimitação. Eu consigo saber que, mesmo sendo eixo, que ele vai para um plano e vai para o outro, tá? Letra C, o crânio caudal. Sim, o eixo longitudinal, pessoal, ele é um eixo que vai de cima para baixo. Crânio superior, caudal inferior. E aí, dessa maneira, eu sei que há uma delimitação. Letra D, frente e costas. Não, isso não é um plano de delimitação, é um termo vulgar, né, pessoal? Um termo chulo. Por isso que a resposta correta é a letra D. Um plano de secção que divide o corpo em metades direita e esquerda é denominado mediano. Sim. Toda secção feita paralela ao plano mediano é denominada, nós já abordamos isso. Então, linha mediana ou plano que vai cortar sobre a linha mediana, tudo bem? Paralelo a esse é o plano que? Letra A, pessoal, plano sagital. Outra questão, planos e secções são utilizados tanto nas dissecções ou dissecações de rotina de um laboratório quanto nas necrópsias. Os planos verticais que passam através do corpo em ângulos retos com o plano mediano, dividindo em partes anterior e posterior, são denominados de pontinho, pontinho ou pontinho, pontinho. Pessoal, vamos para a questão. Você precisa pensar. Os planos verticais, então cuidado, plano vertical não é só o sagital, plano vertical também é o coronal ou frontal, porque ele vai cortar o que está anterior e o que está posterior. Então eu sei que a pergunta aqui está se tratando sobre o quê? Olha aqui, ó, os planos verticais que passam através do corpo em ângulos retos com o plano mediano, mas que os divide em partes anterior e posterior, são denominados de... O único plano que corta em parte anterior e posterior, pessoal, é o plano coronal e o plano frontal, pessoal. Letra B de bola. Ok? Então, eu sei que transversal não corta anterior e posterior. Letra C, começa certo, mas termina errado, porque não pode ser chamado de transversal esse plano. E aí, depois nós temos letra E, coronal e depois sagital. Coronal não pode ser chamado de sagital, pessoal. Então, não pode ser. Tudo bem? Então, a letra B é a resposta correta.